Amados, é uma grande alegria estarmos juntos de novo dessa forma virtual, através do YouTube aqui, com a galera dos praticantes, poder trazer essa palavra sequencial, com detalhamento, com precisão, mas também com a liberdade do Espírito de acrescentar, de inserir palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética a cada um de vocês que estiverem realmente revendo esse material das 5 mãos. Sempre gosto de revisar no início de cada gravação aqui, de cada capítulo, de que a primeira mão é a mão de Deus, soberana, absoluta, origem, fonte e causa de todo chamado, de todo nosso ministério, nossa vocação. A segunda mão é a mão nossa, é a mão do candidato, é nós que dizemos: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa é a segunda mão. A terceira mão, temos a família respaldando. Quão precioso, que privilégio, que alegria como casais, como jovens, como família, como solteiros na casa ainda, adolescentes e jovens, ter todo esse respaldo, esse apoiar, esse cuidado de Deus através da nossa casa, nossa família, nossos pais, ou então o marido e a esposa. Então, é uma alegria maravilhosa. Diante do Senhor, temos todo esse cuidado da parte dele. A quarta mão que nós vamos estar entrando hoje é a mão da igreja testificando. É algo muito precioso que os discípulos, a igreja que nos rodeia, possa reconhecer e confirmar, então, nosso chamado, nosso serviço e ministério com esse testemunho positivo. Quero começar direto aqui com alguns exemplos e vamos estar garimpando, alguns princípios em todos eles. O primeiro é com esses pré-diáconos, que já temos chamado em Atos 6, quando havia então essa sobrecarga na igreja em Jerusalém, e se calcula que ali naquela época havia mais de 5.000 só homens, fora mulheres e crianças, e naquele tempo ainda nos parece que não havia um presbitério já constituído. A palavra presbítero só aparece ali em Atos 11 pela primeira vez. Então, eram os apóstolos e eram depois com toda essa sobrecarga, eles precisavam de ajuda. Havia murmuração no meio da igreja, e essa murmuração ela tinha origem, ela tinha causa, que era esse desassistir até da liderança em função das necessidades legítimas que havia. E com isso Deus estabelece um princípio. Deus levanta obreiros, levanta homens dons, certamente os casais, aqui se disponibilizando para ombrearem juntos. E é interessante que a palavra do Senhor, através dos apóstolos, é que eles, a igreja então, ajudasse nessa escolha desses homens, dons que deveriam estar servindo a igreja e suprindo essa necessidade. O perfil desses homens dons é algo maravilhoso, ao mesmo tempo extremamente desafiador para todos nós, homens e mulheres, jovens, velhos, adolescentes, de você colocar esse checklist na tua frente e começar a ir anotando e buscando no Senhor. Olha só como diz aqui: homens de boa reputação. Atos 6, versículo 3. Homens cheios do Espírito Santo. Atos 6:3 também. Homens cheios de sabedoria na continuidade, com dom de serviço. E aqui podemos tocar em Romanos 12, versículo 7, quando fala de ministérios ou diaconia, ou seja, esses homens precisariam, obviamente, ter essa carga, vamos colocar assim, uma proatividade inerente pelo Espírito Santo de serviço, de ver a necessidade e supri-la em Deus com todos os recursos. Homens cheios de responsabilidade, lá fala, aos quais encarregaremos desse serviço. Homens cheios de fé e homens cheios
de graça e poder, que depois vamos voltar, já é consequência dessa imposição de mãos que havia sobre a vida deles. Então aqui nós vemos essa cooperação entre o ministério apostólico, que já é apontando para a quinta mão, vamos ver no próximo capítulo, mas aqui a igreja participando ativamente. Não era algo assistindo passivamente, mas havia esse testemunhar, havia essa aprovação conjunta em nome do Senhor Jesus. Atos 13, que já mencionamos várias vezes, quando fala ali de Barnabé e de Saulo, e que essa liderança, então, entre eles, servindo nos dons aqui de profeta e mestre, eles ouvindo o Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me. Então, para a obra que eu os tenho chamado. E depois deles, então, jejuarem, oraram, impuseram as mãos e eles foram, então, enviados. E aí continua essa primeira viagem apostólica. Havia, então, essa corresponsabilidade, essa coparticipação, tanto da liderança da igreja como a própria igreja. Um consenso de aprovação nessa escolha. Entendemos com isso que o nosso ministério, de novo eu digo, não pode ser autopromovido ou uma autoimposição forçando a igreja e os irmãos. Não basta eu dizer, Deus me falou, Deus me chamou. Não, por mais que Paulo e Barnabé já tinham recebido no seu íntimo, no seu espírito, esse chamamento, mas precisava da confirmação da igreja e dos seus companheiros de ministérios, né, dessa forma representando a igreja. Por isso, de novo digo, com um destaque, não há ministérios solos. Não pode haver algo imposto, autopromovido. Isso não é de Deus. Quero continuar com mais um exemplo, que é o testemunho de Judas e Silas. Estou pegando uma sequência aqui, Atos 6, Atos 13, agora Atos 15. Quando houve o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, e pareceu bem, versículo 22, depois 25, que pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, presbíteros, com toda a igreja, escolher homens entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Então, esses homens, chamado Judas, que também era chamado de Barsabás, e Silas, olha o destaque, homens influentes e notáveis entre eles. Ou seja, era algo de reconhecimento no meio da igreja. Havia um consenso, digo de novo, uma aprovação, uma paz interior, uma alegria entre toda a igreja. Não era algo, costumo dizer assim, por decreto-lei, autoimposição, apenas do ministério apostólico ou do conselho de presbíteros, de anciãos, mas havia esse feeling, havia essa procura de uma resposta, de sondar carinhosamente as bases para haver esse testemunho do Senhor na vida de toda a igreja. Eu me lembro da minha própria experiência, ainda na liderança dos jovens aqui em Porto Alegre e junto com vários outros queridos companheiros que também todos eles se destacaram, né, nesse serviço na casa de Deus, mas havia sempre alguns que queriam, vamos dizer assim, cair de paraquedas, sem um reconhecimento, sem um fruto de vida, de ministério, sem discípulos, né? Somente por causa de uma boa oratória ou de um carisma, às vezes natural, não era nem do Espírito, serem reconhecidos e serem participantes da liderança naquela época entre os jovens. E é claro que por misericórdia nossos pais nos guardaram, que não permitiram que algo desse tipo acontecesse, porque aí traz um grande perigo e prejuízo para a vida da liderança em que nível for. Quarto lugar, o testemunho de Timóteo, Atos 16. Chegou Paulo em Derbe e Listra, e eis que ali havia um discípulo chamado Timóteo. A mãe judia, crente, a avó, nós conhecemos bem, a mãe Eunice, a avó Lloyd. O pai nos parece que era gentil, então grego, mas a palavra fala que do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio.
Olha só a importância do testemunho da igreja. O Paulo, mesmo olhando para ele, tendo um discernimento espiritual, e nos parece que naquela época ele tinha 17 anos, era um guri, mas mesmo assim, Paulo chamou ele para esse ministério, mas ele procurou ouvir as bases, ele foi checar o currículo ali, foi conferir as referências, não na cidade só da cidade de Derbe, mas também de Listra. E é impressionante que depois, nas recomendações de Paulo, em 1 Timóteo 3:7, não somente o testemunho de dentro, mas também o testemunho de fora. Quando ele fala a respeito, então, desse episcopado, desse presbiterato, é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Na praça, o SPC, na escola, na faculdade, no trabalho, com pessoas incrédulas ao nosso derredor, como é importante aqui no testemunho de Timóteo, tanto de dentro, na vida da igreja, como até fora, havia bom testemunho, certamente dos seus patrões, no lugar onde ele era inserido, nos seus colegas de trabalho ou de faculdade, contextualizando para nós dessa forma. Em quinto lugar, e aqui eu quero detalhar um pouquinho mais o testemunho de Moisés. É interessante que Estevão, quando ele traz esse relato maravilhoso no capítulo 7 de Atos, ele vai dizendo então que Moisés, em toda a sabedoria, foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. E quando ele completou 40 anos, ele pensou, não, eu sou o cara puro, assim, obviamente eu sou escolhido do Senhor. Certamente de berço já tinha toda a história de como ele foi gerado, de como ele foi salvo das águas, ali as palavras proféticas. Entretanto, vendo ali a situação, a palavra diz aqui que ele cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus lhe havia de dar a liberdade, vírgula, mas eles não entenderam. E eles chegam a questionar: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Ou seja, de alguma maneira aqui Moisés, por mais que já tinha 40 anos, não estava pronto, precisava uma pós-graduação, um doutorado no deserto, ali cuidando das ovelhas por mais 40 anos, até que então Deus o trouxesse de volta. E aquele a quem eles rejeitaram, agora este Deus enviou como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Muitas vezes queremos impor o nosso próprio ministério, mas é Deus que nos chama, separa e confirma. Não importa qual seja a circunstância, a situação ou área de serviço, esse é o princípio de Deus e esse caminho e processo precisa ser seguido. Relembrando uma frase do querido Erasmo Ungaretti: leva tempo e esforço para ser um homem de Deus. À medida que vamos descrevendo aqui no livro, vamos vendo o testemunho de Davi. Se não me faltar as informações, houve 3 períodos de unção sobre a vida de Davi. Primeira dela, muito jovenzinho na casa do pai, e ali parece que ele foi até esquecido, mas preste bem atenção, Deus jamais te rejeita, te esquece, te desampara, mas ele te vê mesmo atrás da malhada das ovelhas. A palavra fala que de trás da malhada, de trás das ovelhas, te chamei para que fosse príncipe sobre o meu povo. E ali, provavelmente com 17, 16 anos, ele foi ungido pela primeira vez. A segunda unção foi para ele ser rei sobre a tribo de Judá. E somente 13 ou 14 anos depois, junto aos seus 30 anos, ele foi constituído agora rei sobre todo Israel através dos anciãos, e ali ungiram a Davi rei sobre Israel, e ali reconheceu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel. Está lá em 1 Crônicas 14:2. Ou seja,
leva tempo e esforço, paciência, sequência, humilhação diante do Senhor, para que dessa forma, então, o Senhor possa nos confirmar e nós possamos aguardar em Deus essa quarta mão, a mão da igreja, que testifica, que aprova, que reconhece que de fato o Senhor tem colocado nas nossas vidas esse chamamento, essa vocação, essa unção para essa área de serviço. Não podemos esquecer, não podemos deixar de trazer para ti aqui um desafio no final dessa quarta mão, a mão da igreja testificando. Em primeiro lugar, de você se disponibilizar junto à tua liderança, junto com os irmãos onde tu está inserido, na igreja, na casa, com a liderança ali, com o teu discipulador, com os teus pastores, te disponibilizando para servir. Porque a palavra fala que esses dons se manifestam no serviço, na prática, nessa aplicação. Então, a primeira coisa é esse disponibilizar para servir em qualquer área, mesmo que não seja aquilo que tu tem no coração, mas é servindo na multiforme graça de Deus, que Deus vai identificando na tua vida e vai sendo ajudado pelo corpo a se destacar nisso. A segunda coisa, numa conversa profunda e íntima, em oração, com tuas autoridades espirituais, com teus companheiros, com discípulos, pedindo ajuda para que eles testifiquem na tua vida aquilo que eles veem, que se salienta, que se destaca na tua vida e no teu ministério. Amém? Então vamos aproveitar muito essa preciosidade que é o tesouro do corpo de Cristo. Deus abençoe.